Amém? Glória a Deus. Essa noite, o pastor Cláudio me deixou a responsabilidade de trazer aqui a palavra. E espero que dê tudo certo. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar falando hoje sobre tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ainda que nós muitas vezes não entendamos, tudo o que acontece em nossas vidas pode nos conduzir a algo que Deus tem estabelecido para vivermos. Eu gostaria de já ler, está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Você que está com a sua Bíblia aí. Dá para colocar aqui, Romanos 8, 28, por favor. Aleluia. Amém? É um versículo bem conhecido que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, e nesse instante, Senhor, nos colocamos na tua presença. Peço que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer aqui a tua vontade, a tua revelação. Eu me coloco nas tuas mãos, Pai, como instrumento nesta noite. Que o Senhor possa manifestar a tua glória. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir nesta noite. Por isso, Senhor Deus, manifeste a tua glória. Tu tens total liberdade neste lugar. Fala conosco, Pai. É o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós somos acometidos de situações ruins. Nós começamos a ver esse versículo e fala: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas às vezes nós somos enganados porque não é tudo que coopera para o nosso bem. Porque esse versículo fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam, mas quando elas fazem parte de um propósito estabelecido por Deus. E aí sim, nós estamos passando por algo que Deus está conduzindo, que Ele planejou, e certamente, ainda que tenha um começo ou uma situação ruim, Ele vai estabelecer para que isso se torne algo bom. E eu vou estar falando um pouco sobre Davi, sobre um pouco daquilo que ele passou, e todos sabemos, né? Se não, Davi é um dos personagens mais controversos que nós vemos na Bíblia. Uma pessoa que realmente fez um monte de coisas erradas e ainda assim era chamado por Deus segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Um homem que enfrentou várias batalhas, enfrentou várias situações, mas ele ainda continuou como vitorioso. Então nós sabemos que Saul era rei, e de repente ele desobedeceu a Deus, e Deus então fala para Samuel que ele teria que ungir agora um substituto para ele. Davi então era um pastor de ovelhas na casa de Jessé, o filho mais novo. Ele vai até a casa dele e passa todos, né, chega para Jessé: traz os seus filhos aqui, porque o Senhor hoje vai ungir um rei nesta casa. E todos passaram e falou: está faltando alguém, porque não é um desses é o que o Senhor escolheu. E de repente entra Davi lá, fala que era ruivo, de boa aparência, né? Ele tinha a cara de tudo menos rei, mas ele foi ali ungido. Então nós vemos que agora Davi tinha um propósito de vida: ser rei de Israel. Só que Davi mal sabia o que ele iria fazer para chegar a essa condição de assumir um trono. Então os filisteus entram em guerra contra o povo de Israel. Vem ali o campeão dos filisteus, Golias, desafiando que Israel apresentasse um homem para poder enfrentá-lo. E vemos que todos os homens ficaram acovardados e ficaram ouvindo ali durante vários dias
aquele homem vindo desafiar, vamos, vocês não têm um homem para poder me enfrentar. E Davi, ao levar uma marmita, né, a levar ali, né, fazendo ali ele foi fazer um freelancer ali no fast food, foi de repente levar ali a marmita dos irmãos, ele ouve aquele homem ali desafiando, ele fala, ué, por que vocês estão aqui parados, ouvindo esse cara falar um monte de desaforo, e ninguém vai enfrentá-lo? E ele de repente ouve, olha, o cara que vencer, esse cara vai de repente casar com a filha do rei, vai receber uma série de coisas, a sua casa não vai pagar impostos, tal. Davi falou, o quê? Isso é interessante. Eu fico ali olhando um monte de ovelha, de repente não ganho nada, agora uma oportunidade maravilhosa, ser o genro do rei. Ele se interessou pelo assunto e nós sabemos como foi a história. Ele foi lá, enfrentou Golias e venceu. E o que parecia agora ser o caminho para se viver aquilo que era o propósito de Deus para a vida de Davi, parecia que estava agora no rumo, porque ele agora já estava no palácio, ele já conseguia já estar ali no meio, convivendo, tocava para o rei, né? Ele já estava ali familiarizado com os outros príncipes ali, conheceu a sua futura esposa, Mical, ele estava de repente bem familiarizado, só que uma coisa que de repente começou a dar errado, é que o sucesso que ele começou a ter, trouxe para Saul o incômodo. Saul começou a vê-lo já com os olhos diferentes. As mulheres cantavam que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul começou a ficar incomodado com a presença de Davi, a ponto agora de querer matá-lo. E a história que eu vou estar falando começa a partir desse instante, que chegou uma hora que Davi teve que fugir, porque Saul o queria morto. E em 1 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, nos diz: Naquele dia fugiu Davi de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os companheiros de Aquis lhe disseram: Não é este o rei Davi, o rei da terra de Israel? Não aquele sobre quem cantavam as suas danças, Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: Vejam, este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio a fazer, nós vemos aqui, né? Desculpe, o que ele veio a fazer foi uma condição de sobrevivência. Davi fugiu porque lhe faltou fé para entender que Deus tinha um propósito e que nesse propósito, ainda que as ameaças de Saul fossem evidentes, Deus não permitiria que aquilo o tocasse. Muitas vezes, diante de uma situação de dificuldade, nós começamos a buscar uma saída. E às vezes somos impulsionados a fazer coisas que naturalmente nós não faríamos. Mas o medo, talvez, de perder o emprego, o medo, talvez, de se perder um relacionamento, nos faz tomarmos atitudes loucas. E aqui nós vemos que Davi, ele fugiu, né? Então, nós vamos ver que na história, Davi foi 2 vezes para Gate. A primeira, ele vai como um louco, ele falou: opa, peraí, se eu não fizer algo, eu vou ser morto, porque a fama dele era justamente de ser vencedor contra o maior herói dos filisteus, e ele estava agora no meio deles. Eles falaram: me reconheceram, agora vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que me virar.
E quando o Senhor fala que escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, acho que Davi levou bem a sério assim. Ele falou: vou me fingir de louco. E ele conseguiu sair, ele saiu ileso. Só que numa segunda ocasião, ele continuou fugindo de Saul. Ele entendeu que se ele não fizesse algo, ele realmente seria morto. E no capítulo 27 de 1 Samuel, no versículo 1, diz: Davi contudo pensou: algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus. Então ele vai de novo para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram para Aquis, filho de Maoque. Então, ainda que tenha, ele voltou para Gate. Esse Aquis é um outro Aquis, ainda que tem o mesmo nome. E ele com os seus homens, ele foi até lá. Davi e os seus soldados se estabeleceram com Aquis em Gate. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreel, e Abigail, mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Agora Davi, um dos maiores destruidores dos filisteus, agora se vê tendo que pedir socorro para os filisteus. Quantas vezes nós nos vemos em situações que nós falamos: olha, eu nunca vou fazer tal coisa, eu nunca vou pedir dinheiro emprestado para tal pessoa, eu nunca vou pedir ajuda para essa. Quando nós nos vemos, a situação ficou tão ruim, que nós temos que nos humilhar, que nós temos que nos prostrar, que nós temos que ir buscar ajuda. Então Davi falou: agora estou aqui, aonde eu não queria estar. Eu estou agora tendo que pedir socorro para quem eu não gostaria de estar pedindo. Mas Davi assim o faz. E nós vemos então Davi agora, ele começa uma nova empreitada. Ele está com a sua família, está com os seus homens. E segundo historiadores, Davi se tornou um mercenário. E ele então, agora, porque ele recebia favores, e até o rei de Gate deu para ele Ziclague como um lugar para morar. Então agora ele tinha um lugar para morar, a sua família foi estabelecida, os seus homens estavam também bem instalados. Davi então, ele era bem sucedido na saída, ele começou a fazer guerras pelos filisteus. Só que na verdade Davi também, ele começou a enganar o próprio rei de Gate, porque em algumas saídas que ele dava, ele saía simplesmente para destruir povos que os filisteus não tinham nenhuma desavença, mas que o povo de Israel tinha. Então ele saía para destruir os Gesuritas, os Gerzitas, os Amalequitas. Ele saía nessas empreitadas, matava todo mundo, homens e mulheres, não deixava nenhuma testemunha, para que de repente ninguém fosse falar com o rei do Gate que Davi estava fazendo coisas erradas. Mas Davi então estava lá. Ele perguntava: onde que você saiu? Onde que você foi enfrentar? Ah não, eu fui ali no sul de Judá, e ali eu destruí aquelas vilas, eu abati todo aquele povo, sabe, os teus inimigos hoje podem ficar felizes que eu fui lá e te vinguei, rei. Então o rei estava feliz, e achou que realmente Davi era um homem digno de confiança. Só que chegou no momento, que agora, talvez para Davi fosse o momento mais importante. Os filisteus decidiram fazer guerra contra Israel. Saul estava num declínio, tanto espiritual, o seu governo começou a decair, e agora, talvez percebendo essa fraqueza, os filisteus falaram: nós vamos atacar Israel. E o rei chama Davi e fala: agora nós vamos enfrentar Saul. E Davi então, ele poderia ter imaginado: agora realmente é um dos melhores momentos para mim, porque eu irei mostrar o meu valor para os filisteus, e eu irei me vingar daquele que me perseguiu, daquele que colocou um empecilho no meu chamado, no propósito de Deus para a minha vida. Só que
Davi, ao se apresentar ali diante do rei, começou uma grande confusão, porque os outros príncipes dos filisteus não confiavam em Davi. E falaram: Davi, você não vai guerrear. Nós não queremos que Davi saia, porque eles temiam que Davi, no meio da batalha, se virasse contra eles e, na verdade, os traísse. E agora Davi fala: não, mas eu quero mostrar o meu valor, rei. O senhor confia em mim, o senhor sabe quem eu sou. Só que o rei falou: Davi, eu sou voto vencido. Eu não posso te manter, eu não posso permitir que você vá nessa batalha. Então, as coisas começaram a dar errado. Então, parece que passamos por momentos que nós não gostaríamos de viver, não gostaríamos de estar em lugares que nós estamos, de trabalhar com pessoas que nós trabalhamos, e parece que, num momento, as coisas começam a se apaziguar. Parece que eu estou começando a ficar bem nesse lugar. É ruim, mas agora parece que está bom. Só que, de repente, agora, até isso é comprometido. Porque Davi parecia que estava tudo bem, de uma hora para outra ele foi despedido. Falaram: Davi, você não vai mais fazer parte da minha guarda. Você não vai, pode ir embora. Volta lá para a tua terra. Agora eu vou ter que voltar de novo para Israel. Eu sou pessoa não grata, não posso voltar para aquele lugar. Eu não posso voltar, e agora? Eu vou para a terra que eles me deram, eu vou para Ziclag. Chegando em Ziclag, o que acontece? A cidade está destruída e queimada a fogo. Toda a família dele e dos seus homens foram levados cativos. E Davi então vê ali os seus homens de guerra, os seus 600 guerreiros chorando por causa da família que foi levada embora. E agora esses homens queriam apedrejar a Davi. Perdi o emprego, minha família e a minha casa destruída. E os homens que de repente caminhavam comigo agora querem me destruir. Eu sempre falava: olha, pior que isso não posso ficar. Mas eu parei de falar porque eu descobri que pode. Tem situação que você fala assim: não, misericórdia, está ruim, está de um jeito, como que pode ficar pior que isso? Aí eu vou descobrir que existem milhões de maneiras para aquela situação ficar pior ainda. E ficou ruim, e ficou péssimo. E nós não entendemos, às vezes, o porquê que nós estamos passando por esta prova. O porquê que a nossa família está desta maneira. O porquê que a minha vida financeira está esse verdadeiro caos. O porquê que se tem tantas perdas. O porquê que as coisas de repente não caminham. Parecia que agora as coisas iam ficar boas. Eu já estava de repente me curando das feridas, da dor, daquilo que aconteceu lá em Israel. E agora eu estou fracassado aqui. Nós sabemos que nesse instante Davi orou e perguntou ao Senhor: o que eu faço? Eu devo perseguir aqueles que levaram as minhas coisas? Não vou perseguir? E o Senhor fala: não vai, porque você vai conseguir trazer tudo de volta. Porque se nós começarmos a observar, Davi, quando ele foi lá para Gate, ele fez por causa da situação, pelo medo. Ele agiu instintivamente, a condição de sobrevivência. Ele não buscou orientação de Deus, então tudo que ele achou que ele tinha que fazer era movido: olha, já que aqui não está dando certo, então eu vou fazer. Então, às vezes, nós acabamos apelando ao nosso intelecto para poder nos trazer soluções, quando, na verdade, o que deve se mover é o nosso espírito. Que nós devemos buscar a direção do Senhor, porque parece que, se nós orarmos, nós não teremos a resposta no prazo que nós precisamos. Que se nós orarmos, talvez nós iremos ouvir de Deus algo que nós não gostaríamos de ouvir. Então, deixa que eu sei o que eu vou fazer. Deixa que eu sei como eu vou resolver. Deixa que eu sei como eu vou me manifestar.
Davi, então, ao voltar a orar, ele começou a ter, então, uma direção de Deus. E o Senhor pôde começar a restabelecê-lo no plano original que ele havia planejado. A palavra do Senhor nos diz, em Isaías, no capítulo 55, versículo 8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Davi então estava nesse processo e ele não sabia que tudo isso estava dentro daquilo que Deus havia planejado, porque enquanto ele estava agora nesse processo, de recuperar as suas coisas, de poder entender o que Deus estava fazendo, o povo filisteu estava entrando em guerra contra Israel, e eles começaram a apertar a Israel a ponto de Saul se desesperar e se lançar sobre a sua própria espada. Saul morreu, os seus filhos foram mortos. Agora o trono de Israel estava vazio. Davi não sabia o que estava acontecendo. Davi não imaginava o que estava acontecendo lá em Israel, mas talvez agora ele estava ali falando, olha, eu vou de repente me contentar talvez em voltar a ser um pastor, talvez eu tenha que começar a pensar numa nova profissão, numa nova condição, num novo local para poder morar, talvez eu não consiga mais voltar para Israel por causa daquela situação tal, Ele de repente poderia estar pensando uma série de coisas, e nós começamos a chegar a conclusões equivocadas com relação àquilo que nós devemos fazer, como que nós iremos enfrentar as situações, se esquecendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Se o Senhor falou que Ele iria fazer algo, não importa qual tenha sido as situações que tenham dado errado, não importa, porque parece que, olha, Deus falou que vai restaurar o casamento, parece que o cônjuge ouviu isso, e parece que começa a fazer pirraça. Falou que vai restaurar, então vou testar agora a fé dessa pessoa. Eu vou me apresentar como a pior pessoa, o humor pior. Começa a fazer coisas que não deveria fazer. Começa a colocar a situação, muito pior do que ela é. Começamos a ver na vida profissional pessoas que de repente eram amigas, companheiras, se tornando um verdadeiro tormento. Pessoas que de repente são promovidas em cargos que nós almejávamos. Começamos de repente a realmente desacreditar daquilo que Deus poderia fazer em nossas vidas. Começamos a falar, poxa, aonde que isso está me conduzindo para aquilo que um dia Deus me prometeu? Tudo está dando errado. Tudo está dando errado. Eu estou numa situação onde as perdas se tornaram uma condição tão real e tão forte na minha vida, que eu não consigo mais entender o que é que Deus quer para a minha vida. Em 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz, amém? Está todo mundo aí? Nos diz, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom, somos sangues do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante.
Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Agora nós vemos aqui Davi sendo procurado por todas as autoridades de Israel e o chamando para ser rei. Talvez ele estivesse chorando, falando, poxa, o que eu vou voltar a ser, o que vai ser? Mas o povo veio até ele e falou, Davi, o trono está vazio e queremos que você reine sobre nós. Aí Davi não entendeu o porquê que ele não pôde, naquele momento, mostrar o seu valor para os filisteus, lutando contra o povo de Israel. Mas quem iria chamar alguém para ser rei sobre a sua vida se esse homem lutasse contra você numa guerra? Como que você iria colocar no trono alguém que você considerasse como um traidor por estar lutando a favor do seu inimigo? Então Davi não pôde lutar aquela guerra porque o Senhor não permitiu, porque o Senhor não queria que ele fosse simplesmente o guarda oficial do rei de Gate, que fosse o segurança do rei de Gate, porque o Senhor queria que ele fosse rei de Israel. Então o que deu errado era para que ele pudesse assumir o trono, e como Davi não guerreou aquela guerra, os homens vieram até ele e falaram, Davi, reina sobre nós. Davi foi ungido rei sobre todo Israel, porque os propósitos de Deus se manifestaram, porque a promessa de Deus sobre a vida dele era real. Talvez hoje não tenha como entender que essa situação ruim vai nos colocar naquilo que Deus nos prometeu. Mas o Senhor, Ele não deixou, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu que vai cumprir na tua vida, Ele irá. Se Ele prometeu que vai te curar, Ele irá te curar. Se Ele prometeu que vai restaurar a tua família, que vai resgatar os teus filhos, Ele irá fazer. Se Ele falou que o teu casamento será restaurado, comece a se preparar, porque Ele fará algo sobrenatural. Não importa como esteja o caminho, o que importa é que aquele que prometeu é poderoso para cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. Ainda que pareça que está tudo errado, Deus está trabalhando, Deus está consertando, porque às vezes até mesmo, o caminho dele é mais alto que os nossos. Às vezes nós estamos na situação que nós estamos, porque nós causamos. Mas ele é tão misericordioso que Davi, mesmo com toda essa bagunça que ele causou aqui, que ele fez, Deus ainda o colocou no trono. A única coisa que Davi se deu mal foi que quando ele saiu aí para destruir os amalequitas, jesuítas e todos esses caras aí, ele derramou um sangue que Deus não havia estabelecido para ele derramar. E por isso ele não pôde construir o templo que ele tanto desejava. Existem algumas situações e alguns erros que têm suas consequências. Mas isso não impede de que Deus realmente seja misericordioso sobre as nossas vidas e cumpra o propósito que Ele estabeleceu para nós vivermos. Porque ainda este ano, Deus pode e vai cumprir o que Ele havia prometido. Nós começamos a ver, nós estamos entrando agora já no penúltimo mês do ano. Então eu falo, não, vamos começar a pegar agora a nossa planner, vamos começar agora a fazer janeiro, o ano que vem, fazer os planos, porque de repente esse ano acabou. Não acabou não. Não esmoreça, não desista. O Senhor é poderoso para cumprir. Um ano é como 1000
dias, e um dia como 1000 anos. Ele é poderoso para fazer acontecer, por isso não desanime, não perca a tua esperança. Ele tem um propósito sobre a tua vida e Ele vai cumprir. Não se entregue, porque hoje de repente nós vamos, não tenho mais coragem, já era, não tenho mais como acontecer. Para o Senhor nada é impossível. Mas já cheira mal, já está 4 dias aí. O que Jesus falou? Tira a pedra. Tira a pedra. Sai para fora, Lázaro. Tira a pedra. Tira essa incredulidade. Tira esse peso de sobre o seu coração. Tira esse sentimento de angústia, de depressão, de pessimismo. Chega uma hora que nós só esperamos o pior acontecer. Mas saiba que aquele que está no controle das nossas vidas, Ele pode e vai mudar a nossa história. Porque o que nós estamos ouvindo é a palavra, o Evangelho, que quer dizer boas novas. Ele tem sempre uma boa notícia a te trazer. Ele sempre tem algo a transformar. E por isso hoje, celebre. Porque você vai ser surpreendido com aquilo que Deus vai fazer. Davi, segundo alguns historiadores, porque falam que muitas histórias que a Bíblia traz é até difícil de se comprovar, porque não tem documentos, não se tem, além dos relatos que nós vemos aqui nas Escrituras, não tem como comprovar, mas a história de Davi, ela é baseada em documentos, em um monte de descobertas arqueológicas que mostram realmente que ele foi um dos maiores reis de Israel. E o que ele fez ali foi realmente incrível, foi revolucionário. E tudo isso para mostrar para você que aquilo que Deus faz é real. E Ele vai fazer na tua vida. E Ele vai concretizar. Por isso, pode estar doendo. Pode parecer que é o fim. Mas hoje, há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar, que vai mudar a tua história. E Jeremias fala: traz à memória aquilo que te traz esperança. Talvez se for falar assim, não, amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho que pagar aquilo, amanhã eu tenho que resolver isso, só começamos a lembrar, não, traz à memória aquilo que te traz esperança. O que foi que Deus te prometeu? Alguém aqui tem promessa do Senhor na sua vida? Deus já te falou algo, que quando chegou a palavra, você falou, é isso, te trouxe alegria, aqueceu o teu coração? Então é isso que hoje você tem que se lembrar, porque é aquilo que Deus falou ao teu respeito, ninguém pode tirar, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um instante. Talvez hoje entramos aqui com muitas preocupações, querendo ouvir de Deus uma resposta sobre algo que nós entendemos ser impossível de se viver, de se resolver. Mas o Senhor aqui hoje te desafia a não se mover mais pelo temor, a não tomar atitudes precipitadas, mas simplesmente confiar. Comece agora a lembrar das promessas que Deus tem para a tua vida. Comece agora a se lembrar dos livramentos que Ele já te trouxe.
Comece a se lembrar que Ele já mudou muitas situações críticas na tua caminhada. Confia nele agora. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele te pede para que você hoje se desvincule de todo esse peso. Que você tire esse fardo pesado e pegue o dele que é leve. Comece agora a colocar sobre ele os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua vida profissional, os medos, os fracassos. Deus me fala de pessoas que estão tão angustiadas a ponto de sentirem algo tão terrível que dá vontade de sair correndo sem destino. Mas o Senhor te fala que Ele tem a paz que excede a todo entendimento. Que Ele está aqui hoje para secar cada lágrima causada por essa dor, por esse sofrimento. Começa a falar, chama o Espírito Santo de Deus, porque existem áreas que somente Ele pode tocar. Existem sentimentos que nem nós conseguimos explicar, mas que Ele conhece. Senhor, estamos aqui na Tua casa, porque muitas vezes as dificuldades tentam, Senhor Deus, nos fazer esquecer que nós estamos no propósito que o Senhor estabeleceu. A Tua palavra fala que o Senhor teceu os nossos dias ainda no ventre das nossas mães. Que o Senhor já havia designado propósitos. Que o Senhor já nos havia constituídos como vencedores. Por isso agora, Senhor, nos faça entender o Teu trabalhar. Nos faça hoje aquietar a nossa alma e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que estejamos sofrendo perseguições, ainda, Senhor Deus, que as situações estejam num ponto onde nós não consigamos saber como agir e como resolver, eu sei que nada poderá nos tirar do caminho que o Senhor trilhou para nós. Vem, Senhor, agora. Coloca agora sobre o Teu povo a Tua paz. Tira todas as escamas que nos impedem de enxergar uma saída. Tira, Senhor Deus, todo rancor. Nos faça, Senhor Deus, hoje
esperança. O Senhor disse que se nós precisarmos de fé, que peçamos a Ti, que o Senhor nos dará. Vem, Senhor Deus, hoje, acrescentar fé para aqueles que não conseguem mais crer, que não conseguem mais ver como vencer. Eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso e que em Ti podemos todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, nos dê a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé agora. O Senhor nos falou que nós somos com Cristo herdeiros e co-herdeiros da promessa. Co-herdeiro quer dizer que nós temos a mesma porção do herdeiro. A bênção e a porção que estava sobre Jesus, ele fala que está sobre nós. A autoridade que havia sobre Jesus, ele fala que está sobre nós. Inclusive, ele fala que nós faríamos as obras que ele fez, e maiores ainda faríamos. Por isso, agora, exerça essa autoridade. Agora você vai orar com autoridade sobre aquilo que tem tentado roubar. Você tem autoridade. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que tem te afligido, mas você sabe. E agora você levanta as tuas mãos e comece a declarar a tua vitória. Comece agora a orar e a determinar aquilo que de repente você vai viver. Declare sobre a tua semana. Profetiza, ó filho do homem, profetiza. Comece a declarar. Não é mais tempo de andar intimidado, não é tempo mais de andar cabisbaixo, não é tempo mais de se entregar ao pessimismo. É hora de você declarar aquilo que você irá viver. É hora de você declarar que você tudo pode naquele que te fortalece. Comece agora a orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que somos chamados para reinar. Somos chamados para sermos soberanos. E por isso agora assumimos o controle das nossas vidas. Assumimos o controle dessa situação. Oh, essa enfermidade, ela não virá para a morte, mas é para que a tua glória seja manifesta. É para que os médicos se surpreendam com aquilo que o Senhor pode fazer. Ah, Deus, essa situação financeira é para que todos possam ver que tu és o Jeová Jireh, o Deus que supre, o Deus que tem, oh, e é o domínio do ouro e da prata, o Senhor que muda a nossa história, o Senhor que nos levanta para sermos soberanos, para sermos vencedores, para sermos prósperos. Vem, Senhor, agora, sobre cada família, restaura os lares, Senhor. Traz, Senhor Deus, harmonia. Tira a gritaria, a contenda, a desunião. Oh, Pai, quebra agora todo vício maligno, Senhor. Nós não permitimos que o inimigo toque os nossos filhos. Oh, que toda a contaminação desta geração caia por terra. Os nossos filhos são geração eleita. Oh, eles são herança bendita do Senhor. Por isso nós não aceitamos que o inimigo os toque. Nós não aceitamos que eles andem, Senhor Deus, envolvidos em toda a malignidade desse tempo presente. Nós os abençoamos, Pai, e declaramos que eles serão, Pai, bênção aonde eles estiverem. Como o Senhor Deus flecha, nós os enviamos para serem, Senhor Deus, bênção nas suas escolas, nas suas faculdades, nos seus trabalhos, aonde eles estiverem, que a tua presença, Pai, os guarde, que a tua presença os fortaleça, que a tua presença lhes dê, Senhor Deus, discernimento de como agir e de como fazer. Nós clamamos agora,
algo profético aqui. Você vai agora falar: Senhor Deus, muito obrigado pelo meu milagre. Comece a declarar agora o teu impossível. Fala: Senhor, obrigado pela minha cura, obrigado pela minha prosperidade financeira, obrigado pela minha família abençoada. Comece agora a declarar, porque o Senhor irá fazer, porque o Senhor já tem um trono preparado para você. O Senhor tem algo sobrenatural já se manifestando. Os céus estão abertos. Oricantas teriei salalabalabaias. Um mover poderoso. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar, comece a agradecer, que o teu coração seja grato, porque certamente hoje você sairá daqui com o seu milagre, você sairá daqui com a tua bênção, você sairá daqui, aleluia, com o teu testemunho. Adoro, 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 aleluia. Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vidas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória deles. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Alegria eterna. O Senhor não te chamou para viver Ele
abençoe. Uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias, grandes realizações, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele nos consome e te tenha misericórdia de ti. Que Ele te conduza para o caminho de paz e de vitória. E que hoje os teus pés estejam justamente no caminho que Ele estabeleceu. Aonde em breve, eu digo em breve, você estará nesse altar dando testemunho daquilo que Ele fez. Vá em paz, em nome de Jesus. Aleluia.